Para você que não me conhece, eu sou o professor Felipe Garcia, idealizador do Instagram @TCC do Direito e também aqui do canal do YouTube. Neste vídeo, eu trouxe uma aluna orientanda. Qual que é a intenção disso? É mostrar para vocês como se desenvolve um roteiro de apresentação de TCC. Então, a Iana vai falar sobre acordo de não persecução penal, que foi o assunto do trabalho dela. Ela vai explicar um pouco melhor como que ela delimitou este tema. E depois da apresentação da Iana, vocês vão ver as minhas orientações, as minhas sugestões para que ela possa melhorar, aprimorar a apresentação. Então fique agora com a apresentação da Iana e logo depois com as minhas orientações. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para a apresentação do trabalho de curso da aluna Iana, cujo tema é o requisito da confissão circunstanciada nos acordos de não persecução penal e a violação aos princípios da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação. Iana, a palavra está com você, você tem 10 minutos de exposição, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento com o máximo respeito meu professor e orientador, Felipe Garcia. Obrigada por todo o acompanhamento e orientação, que foi de alto nível. O tema da pesquisa versará sobre o requisito da confissão circunstanciada nos acordos de não persecução penal e a violação aos princípios da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação. Com isso, indaga-se: a exigência da confissão circunstanciada nos acordos de não persecução penal e a violação em âmbito extraprocessual vem a suprimir os princípios constitucionais da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação? Partindo dessa problemática, os objetivos dessa pesquisa visam analisar a constitucionalidade desse requisito, tendo em vista a forma como ele é produzido, compreender os fundamentos dos princípios da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação, bem como demonstrar os potenciais impactos frente à exigência desse requisito, visto que vem a suprimir garantias constitucionais do investigado. A hipótese para tal pesquisa se dá que há uma violação aos princípios da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação nos acordos de persecução penal, que exigem a confissão formal e circunstanciada para a propositura do ANPP. E a justificativa para tal pesquisa se dá porque, em primeiro lugar, é imperioso garantir os direitos constitucionais do investigado, mesmo que em âmbito extraprocessual. Em segundo lugar, buscar evitar a relativização de direitos inerentes ao indivíduo. E, em terceiro lugar, busca fornecer análises, fundamentos para ajudar na compreensão do tema e a subsidiar propostas de aprimoramento no processo penal. A metodologia utilizada parte da pesquisa teórico-bibliográfica, onde foi possível analisar criticamente o tema, levantando ponderamentos de autores que explanam direto e indiretamente o assunto. Também foram considerados método dedutivo e histórico, partindo da leitura de leis constitucionais e infraconstitucionais para a compreensão do assunto, e também o método comparativo. O marco teórico da presente pesquisa parte de um processo penal constitucional, pois são os princípios que regem os atos processuais, salvaguardando-se assim de eventuais artimanhas legislativas e de se pôr em risco a segurança de um processo penal. Na seção 1 e 2 da presente pesquisa, foram abordados conceitos históricos, aspectos, classificações do acordo de não persecução penal e da justiça negocial no ordenamento jurídico brasileiro. Na seção 3, passa-se a abordagem dos princípios da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação, e inicia o seguinte: no livro Filosofia do Direito, de Miguel Reale, aduz que princípios atuam como verdade e garantia a um conjunto de juízo, portanto, influi tanto na formação como em sua aplicação, ou seja, são vigas mestras do ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da presunção de inocência, que está disposto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, nas garantias constitucionais, concerne que ninguém poderá ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, esse princípio versa sobre o status de inocente que todo indivíduo tem.
Não poderia deixar de citar também uma citação ilustre do Marquês de Beccaria, em seu livro dos Delitos e das Penas, onde ele menciona que um indivíduo só pode ser considerado culpado após a sentença de um juiz. Ou seja, dentro do contexto do ANPP, percebe-se que o Estado está mais propenso a garantir uma confissão do investigado sem um devido processo legal. Isso prediz uma verdade real. Portanto, é necessário garantir a jurisdição constitucional, a jurisdição da principalidade constitucional, porque ela vem a proteger as garantias constitucionais irrevogáveis, bem como a inibir o poder estatal. O princípio da presunção de inocência está correlacionado com o princípio do direito à não autoincriminação. Esse princípio são frutos dos direitos de primeira geração, aqueles que tinham como oponente a luta contra o Estado. Ou seja, a vulnerabilidade de um indivíduo precisava ser protegida contra as ações do poder estatal, visto que os direitos de primeira geração refletem a liberdade do indivíduo, o que ela precisava ser protegida naquela época. O princípio do direito à não autoincriminação também está previsto na Constituição Federal, nas garantias fundamentais, no artigo 5º, e ela contempla diversas outras garantias constitucionais, como, por exemplo, o direito de não admitir culpa, o que entra em contraponto com o requisito da confissão formal e circunstanciada nos acordos de não persecução penal, aonde o investigado precisa admitir a culpa. Posto isso, percebe-se que esse princípio reflete sobre a dignidade da pessoa humana, uma vez que o indivíduo, o réu, o acusado, ele não pode ser tão somente destinatário de regras, visto que ele também é possuidor de direitos. Importante destacar que o princípio da presunção de inocência e o princípio do direito à não autoincriminação não são sinônimos. Enquanto aquele versa sobre a culpabilidade do indivíduo, este prediz sobre a condição do mesmo permanecer inerte em suas ações. Na seção 4 da presente pesquisa, foi feita a abordagem da legalidade do requisito da confissão circunstanciada nos acordos de não persecução penal, com os princípios da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação. Portanto, percebe-se que dentro do contexto do ANPP, a confissão ela desempenha relevante papel, onde é possível constatar um comprometimento de garantias irrevogáveis do indivíduo. Assim, resta incongruente um sistema que prevê o princípio da presunção de inocência e o princípio do direito à não autoincriminação e, ao mesmo tempo, prevê a necessidade da pessoa investigada confessar algo. Outro ponto importante é que exigir a confissão circunstanciada do investigado é uma forma de sutilmente coagir a pessoa a confessar aquele delito, mesmo que ela não tenha cometido, em troca de não ter que responder uma ação penal. E são vários os motivos que condicionam o indivíduo, o investigado, a optar por aceitar os termos do ANPP, visto que não responder uma ação penal já constitui um bálsamo. Outro ponto importante a se destacar é que o processo penal na vida do investigado constitui um fardo, visto que traz pressão psicológica, incita a possibilidade de eventual condenação, traz onerosidade com custas processuais, custos com advogado. Dessa forma, percebe-se que a exigência da confissão circunstanciada nos acordos de não persecução penal resgata um processo inquisitório, onde, uma vez que atribui valor preponderante à confissão como fator determinante para a aplicação de sanções. Na parte da conclusão, se deu-se o seguinte: como são os princípios que regem o Estado democrático de direito,
torna-se necessária a declaração de inconstitucionalidade do requisito da confissão formal e circunstanciada nos acordos de não persecução penal e que seja feita a redução do texto do artigo 28A do Código de Processo Penal, por se tratar de uma antinomia. Portanto, a hipótese proposta para tal pesquisa restou-se inteiramente comprovada, com fundamentada inconstitucionalidade em face dos princípios aqui dispostos, e assim concluo a minha apresentação e agradeço mais uma vez a oportunidade de ter defendido este tema perante esta banca. Agora me deixo aberta aos ponderamentos e questionamentos. Muito obrigada. Bem, Ana, parabéns pela sua apresentação, fez no tempo adequado. Obrigada. E agora a gente vai conversar um pouquinho, tá, sobre tudo que aconteceu aqui. Pode respirar aliviada, já passou. Não vou te sabatinar, que não é a banca oficial ainda, foi apenas uma banca de teste. Então a gente vai conversar um pouco sobre tudo que aconteceu. Eu anotei algumas coisas aqui durante a sua apresentação para pontuar. E, assim, de início, eu quero te dizer que a apresentação, da forma como você colocou aqui, ela já está boa. É uma apresentação boa, uma apresentação clara. Você já seguiu um roteiro que você já treinou, possivelmente, porque me parece que você está muito afinada com o tema. Então, para você falar sobre isso é muito tranquilo. Dá para ver segurança, dá para ver uma certa tranquilidade mesmo no nervosismo, porque você domina o tema. Só que a gente pode aparar algumas pequenas arestas aí para deixar essa apresentação um pouco melhor e um pouco mais interessante, tá? Mas já adianto aqui os meus parabéns. Obrigada. Primeiro ponto, assim, quando a gente fala de apresentação de trabalho de curso, a gente sempre tem que pensar que atrair a atenção da banca tem que ser o seu principal objetivo. Então, o que a gente quer é que você seja escutada do início ao fim e que, eventualmente, se a banca, lendo o seu trabalho, teve algum tipo de dúvida, que durante a sua fala você consiga elucidar isso melhor. Então, trazer mais clareza, trazer mais didática na sua fala, trazer mais exemplos na sua fala, é ideal uma apresentação de trabalho de curso. Porque o seu assunto é um assunto muito técnico. É um assunto que tem muitos termos técnicos. Então, as pessoas, para entenderem o seu assunto, elas têm que ter estudado um pouco, minimamente. Então, eu me preocupo, por exemplo, de você apresentar para uma banca de professores que talvez não domine esse tema. Ou então de você apresentar para uma plateia que talvez não domine. E aí, durante a sua fala, que é muito técnica, e você é muito precisa nessa parte técnica, pode ser que você não consiga ter sido mais didática do que na sua parte escrita. Então, assim, moral da história que eu estou te dizendo. A gente vai fazer pequenos retoques aqui para que a sua fala ela fique mais leve e mais didática, tá? Então, primeiro ponto, o que a gente pode pensar? O fato de você apresentar os elementos de pesquisa, como você fez, isso a gente não tem como tirar, isso faz parte da apresentação. Toda apresentação de trabalho de curso tem que trazer os elementos de pesquisa, e você fez isso de forma excelente. Tema, problema, objetivo, justificativa, metodologia, marco teórico, tudo isso ficou muito bem claro, muito claro e muito bem pontuado. Você fez de uma forma que nenhuma pessoa tem dúvida do que você está falando. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre recomendo dos meus orientandos. Quando for falar, fale de forma didática. O meu tema o problema é, para que a banca não tenha dúvida sobre isso, você fez. Mas antes de começar a falar dos elementos de pesquisa, eu acho que você poderia encaixar um storytelling aí. Por que o storytelling vai ser relevante para a sua apresentação? Para quebrar esse aspecto técnico demais que o seu trabalho carrega. Lá na sua parte escrita, você trouxe alguns julgados e você trouxe um pouco dessa discussão de como é que acontece, né, a discussão da NPP pelos tribunais. Por que não pensar um desses julgados, buscar um dos casos que foram trabalhados ali, e você transformar no storytelling no início? Porque, assim, o ideal do storytelling é não criar um caso que não foi trabalhado, não criar um julgado que não foi trabalhado. A gente não pode trazer elementos inéditos para a apresentação. Tudo que você falar tem que estar congruente com a parte escrita. Então, pensa, de repente, lá um julgado interessante, uma discussão legal que teve nos tribunais, em que você possa explorar um pouco melhor o caso que foi trabalhado e usar como um recurso de oratória para chamar a atenção da banca logo de início. Então, antes de você começar a falar do problema, dos objetivos, da justificativa, você pode contar um pequeno caso que está no seu trabalho, né? Então, você pode iniciar assim, ó, o tema do meu trabalho, ou o tema deste trabalho aí você apresenta, e você pode continuar. E antes de falar sobre os elementos de pesquisa, eu quero contextualizar um pouco melhor com um caso que foi tratado e relatado na parte escrita, que acontece da seguinte forma.
e aí você apresenta o storytelling, apresenta o caso. Não precisa ser nada muito grande, nem dá tempo, né, pelo tempo que você tem, mas você pode trazer os personagens, trazer o que aconteceu, trazer a discussão que houve lá no julgado, o seu storytelling. Eu acho que vai ficar mais interessante a sua apresentação. O tema da pesquisa versará sobre o requisito da confissão circunstanciada nos acordos de não persecução penal e a violação aos princípios da presunção de inocência e do direito à não autoincriminação. Para contextualizar melhor o tema, vou contar um caso. Ricardo é proprietário de uma empresa de seguros e que vende consórcios. Habitualmente, as pessoas adquirem os títulos de consórcios, dos quais elas podem ser sorteadas a qualquer momento. Ou seja, elas podem ser contempladas no primeiro mês, no segundo mês, no 10º mês. Isso independe de ação do senhor Ricardo. Ocorre que Juliana, uma recém-cliente sua, adquiriu o título há 4 meses. Porém, insatisfeita por não ter sido contemplada, decide abrir representação criminal em desfavor de Ricardo, imputando-lhe o crime de estelionato. Ricardo, então, é chamado à jurisdição, onde lhe é ofertado o acordo de não persecução penal, desde que ele confesse a prática do delito, bem como devolva o valor que Juliana havia pago. Ricardo, obviamente, preferiu aceitar os termos do ANPP em troca de não ter que responder uma ação penal, visto que isso não faria bem para a reputação da sua empresa. E depois você vem falando dos capítulos, né, que a gente chama, no seu caso é artigo científico, a gente chama de sessões. E você pontua muito bem as sessões. Eu vi até que você deu mais tônica aí para o capítulo do meio, para a sessão do meio, que seria a terceira sessão. E eu acho que você foi prudente de não ter ficado muito tempo no primeiro capítulo, que era um capítulo conceitual, parte histórica, porque não faz tanto sentido para resolver o seu problema. Mas eu acho, Ana, que na primeira sessão, que seria o primeiro capítulo, você deveria ter conceituado o que é o acordo de não persecução penal. Eu acho que faltou isso na sua fala. Sabe assim, talvez na sua cabeça você tenha deixado isso muito claro. Ah, todo mundo sabe o que é acordo de não persecução penal. Eu falei durante a minha apresentação. Mas deixar isso claro desde o início, o que é o acordo de não persecução penal, trazer um conceito claro, que é o que você fez no seu primeiro capítulo, deixe isso claro também na sua apresentação. Porque esse é o objeto do seu trabalho. Você está pesquisando este instituto. Então, você tem que esclarecer ele melhor, o que ele significa, qual o conceito dele. E na hora de você apresentar o primeiro capítulo, que é ou a primeira sessão, que vem logo depois da introdução, você já pode começar conceituando o acordo de não persecução penal. Então, aí, como é que eu faria? Né? O storytelling, depois os elementos de pesquisa, depois, ao apresentar a primeira sessão, começar com um conceito de acordo de não persecução penal, falar um pouquinho da primeira sessão, depois de passar para a segunda sessão. A segunda sessão, você fala dos princípios, né? E você acha que não poderia deixar um pouco mais claro o conflito que existe? Porque, assim, fica muito claro que a sua pesquisa, no final, você chega à conclusão de que o acordo de não persecução penal seria inconstitucional e deveria, então, haver a mudança da lei. Mas hoje ele é constitucional, então tem quem defenda essa via, tem quem defenda esse ponto. Será que não seria interessante trazer um pouco dessa percepção só para fazer um cotejo na sua apresentação? Para que a banca não perceba, por exemplo, que você fez uma pesquisa enviesada, olhando só para um lado, olhando só para a inconstitucionalidade? Então, assim, de repente, eu não sei se caberia na segunda sessão ou na última sessão, aí você tem que pensar melhor. Mas deixar isso um pouco mais claro, olha, quem defende a constitucionalidade defende por esses motivos. Na minha pesquisa, eu cheguei num ponto diferente, eu cheguei numa conclusão diferente. Mas deixa claro que existem outros pensadores, existe o contraponto, e tenta mostrar para a banca por que esse ponto com o qual você não concorda, por que ele não deve ser defendido mais, por que ele tem que ser refutado. E aí você entra, né, reforçando os princípios que você reforça, mas sempre num contraponto, sempre atacando aqueles argumentos com os quais você não concorda, que hoje são sustentados. Então, eu acho que faltou isso na sua fala, esse ponto e contraponto, sabe? Você sempre defendeu a tese, mas não mostrou o outro lado, não mostrou o contraponto. No seu trabalho você faz isso, no trabalho escrito, mas na fala eu acho que eu senti falta um pouco disso. Achei muito prudente você ter falado do marco teórico. Foi claro a forma como você trouxe, né? Muitos professores perguntam sobre o marco teórico, o fato de você falar sobre ele na sua apresentação já elimina essa pergunta, então já fica claro. E assim, da parte que você apresentou, do conteúdo, é isso que eu tinha para falar. Agora, sobre a parte da sua performance. Vamos falar um pouquinho sobre a sua performance. Você fala bem, a sua dicção é boa,
seu tom de voz é adequado, dá para entender tudo que você fala, você não fala para dentro, né? A sua projeção de voz sempre no sentido de que o outro entenda o que você está falando. Porém, Ana, observa isso depois no vídeo, você olha o tempo todo para cima. Sabe assim, pode ser um nervosismo, obviamente, pode ser um recurso que você tem de buscar na memória o que você estudou, enfim, mas o olhar para cima é uma fuga. E o interessante, pelo menos nos recursos que a gente tem de oratória, é que você procure o olhar da pessoa com quem você está dialogando para dizer, olha, eu me importo com você, eu estou falando para você. Então, observa sempre isso, assim, na hora que você estiver treinando, para que o seu olho sempre esteja na direção dos avaliadores, do seu orientador. Lá na hora da banca, você pode olhar para mim. Se você não estiver muito confortável de olhar para os seus avaliadores, pode olhar para mim. Se tiver plateia, e eu acredito que vai ter, porque o seu tema é um tema que chama atenção, olha para a plateia. Né? E ali você pode realmente dar o seu show, não precisa ficar tímido, porque as pessoas estão para te ouvir. Então, você pode olhar mais direcionado. Outra coisa também sobre a sua performance é que você é uma moça séria, né? Você não é uma pessoa que fica rindo o tempo todo, e é o seu perfil. Mas em alguns momentos especiais você fecha o rosto assim, ó. Parece brava, sabe? Parece brava. E aí você pode, de repente, nos seus treinos, começar a observar isso de frente para o espelho, ou na câmera, você vai ver isso muito claramente, para que o seu rosto fique um pouco mais aberto. Porque a questão da comunicação, ela é muito recíproca, né? Se você fica bravo, fica séria, a banca ela vai tender a ter esse comportamento também. E a gente não quer uma banca séria e rígida e que brigue com você, a gente quer uma banca mais amistosa. Então, se você abrir mais o seu rosto, né, sorrir de vez em quando não tem problema algum, mas não fechar, né, para que você não demonstre essa seriedade, essa braveza toda que eventualmente pode parecer. Eu te conheço, eu sei que você não é brava, né, mas diante da banca a gente tem que tomar esses cuidados assim que são pequenos toques mesmo para que a sua apresentação fique melhor, mais clara, mais didática e mais simpática também, né? Eu gostei muito, acredito como eu disse, reforço, né? Muita clareza, houve didática, houve apresentação dos elementos de pesquisa, mas a gente pode fazer esses pequenos ajustes, tá bom? Quero te ouvir agora. Ai, perfeitamente. Eu agradeço todos os ponderamentos, com certeza são de grande valor, até porque a gente tem que estar sempre aberto a novas aprendizagens, novos toques, né? Para a gente estar aperfeiçoando aí a forma como a gente transmite as informações. E eu costumo ouvir muito que a gente é muito responsável pelo que os outros escutam. Então, a gente tem que ter muita clareza, sim, pelo que os outros entendem, né, na realidade. Então, se eu comunico algo, que isto esteja claro, é claro, bem verbalizado, transparente, para que a pessoa não tenha dúvida sobre isso. Realmente, o meu olhar, eu fico buscando na memória, as informações, então aí eu desvio o olhar, mas eu sei da importância e agradeço mais uma vez a pontuação da questão do contato visual, né? Vou treinar isso mais um pouco. E a expressão fechada também, né? A gente realmente isso é muito interessante, porque acaba que você influencia, né, as outras pessoas com a sua expressão. Eu Uhum. tento personificar a situação ali no sentido de que se é um assunto que me traz revolta, que eu consiga demonstrar sem necessariamente, igual você falou, sobrecarregar no sentido negativo, e sim de mostrar que aquilo ali não por exemplo, o requisito da confissão ela não é constitucional. Então, eu não concordo com isso. Então, eu quero transparecer isso para a banca de forma com gestos, com a fala, mas realmente a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente quer transparecer, porque às vezes a gente pode influenciar de uma forma negativa. E no Uhum. mais, agradecer aos pontos referente ao storytelling. Ai, realmente é assim, eu achei muito interessante, principalmente agora, né, você falando, porque quando a gente está, né, escutando alguém palestrando e ele vem com uma história, até mesmo, professor, nas suas aulas, quando você já vinha com os casos, isso já despertava a nossa atenção e todo mundo já parava para ouvir, e aí depois você vinha com a parte teórica, a parte técnica. Então, eu tô com um pouquinho de ressentimento por não ter conseguido, não ter pensado, né, não ter colocado
feito, né, esse storytelling. Eu deveria ter feito, porque realmente ele é um recurso poderosíssimo. E no mais, as outras coisas, com certeza irei avaliar. Agradeço mais uma vez as ponderações. Eu que agradeço pela oportunidade, Ana. Obrigado também por topar gravar esse vídeo aqui para ajudar outras pessoas. Você sabe, né? Você está nesse momento agora de ansiedade, e muitos ficam nessa aflição de como apresentar, de como que funciona. E você aqui servindo de modelo para muitos que vão assistir. Fica aqui a minha gratidão em nome de todos e boa sorte para você na sua apresentação. Eu vou estar lá para assistir você, para te prestigiar e torcendo, né, para que haja uma aprovação. E depois a gente volta para contar para o pessoal como é que foi, né? Exatamente. Obrigada. Obrigado. Bom, agora é a sua vez de preparar o seu roteiro de apresentação. Pega aí papel e caneta e vá registrando as ideias que você teve ao longo das minhas interferências e também da proposta de apresentação da Iana. Se você quiser aprimorar-se mais nas técnicas de apresentação e especificamente em técnicas de oratória, eu vou te recomendar um curso que eu desenvolvi para o público do direito voltado para a oratória em apresentações de TCC. O link para você poder fazer a sua inscrição, para você poder adquirir este curso, está aqui embaixo, e é um curso em videoaulas, em que você vai ser introduzido em todo o passo a passo para a apresentação do seu TCC, desde o preparatório pré-banca até a confecção do seu roteiro e também algumas indicações e orientações para você responder às perguntas da banca. O site está aqui embaixo, caso você queira conhecer, é só você clicar. E até mais, até a próxima oportunidade.